Olá, gente, tudo bem? A aula de hoje é sobre sistemas cristalinos. Para começar, examine esse colar feito com essas continhas claras e escuras. Dá para você perceber algum padrão de repetição? Sim, é lógico. Porque se observa uma continha escura para duas claras. A pergunta é agora a seguinte: qual é o padrão de repetição que você é capaz de perceber? Bem, o padrão de repetição será igual a Uma continha escura e duas claras. Ou duas meias continhas escuras e duas continhas claras. Logo, duas meias continhas escuras corresponde a uma. mais as duas claras. O exemplo das continhas de um colar é muito simples. Vamos passar agora para uma figura um pouquinho mais complexa, que é um tabuleiro de xadrez. Nele, você vai ver que existem casas escuras e casas claras. Logo, a proporção é de uma casa escura para uma casa clara. Tá bom, mas qual é o padrão de repetição? Qual é a figura mínima que você consegue notar que se repete em todo o tabuleiro de xadrez? Bem, esse padrão é constituído de uma casa escura e 4 frações de casas escuras em volta, ou seja, 4 vezes 1/4 de casa escura. Muito bem, e as casas brancas são 4 casas brancas partidas ao meio. No total você terá o seguinte: casas escuras, uma central, mais 4 vezes 1/4 de casas escuras, que vai ser igual a 1. Então ficaria assim: uma no centro, mais 1 das pontas, vai ser igual a 2. E as casas claras? São 4 casas claras partidas ao meio. Então você vai ter 4 vezes meio, vai dar 2 também. Daí a proporção deu 2 casas escuras para 2 casas claras, ou seja, a proporção é de 1 para 1. Agora, examinando uma figura tridimensional. Bem, primeiro você vai colocar 4 bolinhas azuis em fila. Depois vai colocar várias filas, uma ao lado da outra, formando um plano. Depois você vai pegar esses planos e vai empilhar. Aí você vai agora ter uma figura tridimensional. Cada bolinha dessa estaria representando um átomo. E se a gente quiser simplificar, a gente vai observar que isso forma uma grade e nos vértices dessa grade encontra-se uma bolinha e no encontro das linhas que formam a grade, você vai encontrar também uma bolinha. Essas bolinhas, então, estão representando átomos que dão origem a diversas figuras geométricas. As figuras geométricas assim obtidas são chamadas de sistemas cristalinos. Nessas figuras geométricas, você vai verificar as arestas e os ângulos formados por essas arestas. O primeiro sistema cristalino É o mais simples, é o cúbico. As arestas então são A, B e C e todos eles são iguais. O lado A é igual ao lado B igual ao lado C. E os ângulos formados entre essas arestas é de 90 graus. O segundo sistema cristalino é chamado de romboédrico, onde você vai encontrar os três lados A, B, C iguais, os três ângulos alfa, beta e gama iguais, mas diferentes de 90 graus. Agora, o terceiro sistema cristalino é o chamado tetragonal, onde você tem as arestas A e B iguais, formando a base de uma torre, e a altura dessa torre seria dada pela letra C, pelo lado C. Daí, as arestas A e B são iguais, diferente de C, mas os ângulos são todos iguais a 90 graus. Agora, o próximo sistema cristalino se chama ortorrômbico ou simplesmente rômbico. Nesse caso, você tem assim o lado A diferente do lado B e diferente do lado C, como se fosse uma caixa de fósforo, mas todos os ângulos ainda são iguais a 90 graus. O próximo sistema é chamado de monoclínico. Você tem assim os lados A, B e C diferentes,
Agora você vai ter dois ângulos de 90 graus e um terceiro ângulo diferente de 90 graus, como se fosse uma caixa de fósforo ligeiramente amassada. O sexto sistema cristalino é chamado de triclínico. Nesse caso, os lados A, B e C são diferentes e os ângulos são todos diferentes, e nenhum deles é igual a 90 graus. O sétimo e último sistema cristalino é chamado de hexagonal. Então, ele tem uma base na forma hexagonal com todos os lados iguais, diferente da altura C. Nessa figura, você vai encontrar dois ângulos de 90 graus e um ângulo de 120 graus. Agora, algumas definições seria interessante de você conhecer. Uma delas é sólidos cristalinos. Bom, são as substâncias que, no estado sólido, se arrumam numa estrutura geométrica muito bem definida. Cristal. Cristal é apenas um pedaço desse sólido cristalino. Sólidos amorfos. Algumas substâncias, quando passam para o estado sólido, elas não conseguem uma arrumação perfeitamente geométrica. Por exemplo, o vidro, ele é rígido como um sólido, porém a sua estrutura cristalina não apresenta uma geometria perfeita, assim como as borrachas e os polímeros de uma maneira geral. Rede cristalina ou retículo cristalino. A rede cristalina é o resultado da união tridimensional de uma mínima porção que se repete, chamada de célula unitária. Vamos agora fazer um estudo do sistema cúbico. Então, vamos começar pelo sistema cúbico simples, também chamado cúbico primitivo. Observe a figura. Você vai verificar o seguinte, que esse sistema ele apresenta 8 átomos colocados nos 8 vértices desse cubo, que cada vértice contém 1/8 do átomo inteiro. Aí, a aresta desse cubo é igual a 2R, onde R é o raio desse átomo. Desejando calcular o volume desse cubo, que vai ser igual a aresta elevado ao cubo, então, trocando a aresta por 2R, você teria o seguinte, o volume vai ser igual a 2R elevado ao cubo, que vai ser igual a 8R ao cubo. Perguntando agora, quantos átomos há nesse cubo? Sabendo que em cada vértice há 1/8 do átomo, e o cubo tem 8 vértices, então você vai ter 8 vezes 1/8, que vai ser igual a 1 átomo inteiro. Qual o volume de um átomo inteiro, supondo que seja uma esfera? Bem, o volume da esfera é igual a 4/3 de πr ao cubo. Agora, você vai notar que quando os átomos se juntam e ficam alguns espaços vazios. E uma pergunta que é frequente é a seguinte, assim, mas quanto que é o espaço vazio dentro da célula unitária? Ou quanto espaço da célula está ocupada pelos átomos que aí existem? Para você responder, você vai fazer um cálculo chamado fator de empacotamento atômico, que na realidade é uma relação entre o volume dos átomos que estão lá dentro dividido pelo volume da célula unitária inteira. Nessa célula existe apenas um átomo, cujo volume é 4/3 de πr ao cubo. E o volume da célula inteira é igual a aresta ao cubo, que é igual a 8R ao cubo. Fazendo a relação entre o volume dos átomos da célula e o volume da célula, você vai encontrar o chamado fator de empacotamento atômico, ou simplesmente fator de empacotamento. Então fica assim, nessa célula só tem um átomo, então o volume vai ser 4/3 de πr ao cubo. E o volume da célula vai ser 8R ao cubo. Bom, é uma divisão de fração, conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então ficaria assim, 4/3 de πr ao cubo vezes 1/8R ao cubo. Bom, muito bem, vai dar para cortar alguma coisa aí, e aí você vai acabar obtendo o seguinte resultado. π/6 igual a 3,14 sobre 6, que é
aproximadamente 0,52 ou 52%. O que significa que o espaço ocupado pelo átomo dentro dessa célula é 52%. Agora a gente vai relembrar duas informações que vocês conhecem muito bem, que é o valor da diagonal do quadrado, que é igual a raiz de 2, sendo a aresta. E a diagonal de um cubo, que é igual a raiz de 3, sendo a aresta. E essas informações serão usadas agora na apresentação das duas próximas redes cristalinas. A próxima rede cristalina é a chamada cúbica de corpo centrado, ou simplesmente CCC. Examinando a figura, você vai notar que existe 8 átomos colocados nos vértices e mais um átomo central. Agora você vai notar o seguinte: nesse cubo, os átomos que se tocam são os átomos que se encontram na diagonal desse cubo. Essa diagonal, ela corresponde a 4 raios, mas ela também corresponde a raiz de 3. A gente pode igualar, dizer que 4R é igual a raiz de 3. Logo, A vai ser igual a 4R sobre raiz de 3. O volume do cubo é A ao cubo, aresta ao cubo, que é igual a 4R sobre raiz de 3 ao cubo, que é igual a 64R ao cubo sobre 3 raiz de 3. Agora, quantos átomos você encontra nessa célula unitária? Bem, são 8 vértices, então você vai ter 8 vezes 1/8, que corresponde a um átomo, uma unidade. E no centro tem mais um, quer dizer que no total você tem 2 átomos. Agora a pergunta é a seguinte: qual o volume ocupado por esses 2 átomos? Bem, o volume vai ser igual a 2 vezes 4/3 de πr ao cubo. Calculando o fator de empacotamento atômico, o volume dos átomos vai ser igual a 8/3 de πr ao cubo, dividido pelo volume total da célula, que é igual a 64 sobre 3, vezes R ao cubo sobre raiz de 3. Aí você faz essa conta, que você tem uma divisão de fração, então conserva a fração, a primeira fração, e multiplica pelo inverso da segunda. Então a primeira fração é 8/3 de πr ao cubo, vezes o inverso da segunda fração, vai ficar 3 raiz de 3 sobre 64R ao cubo. Bom, vai dar para cortar o R ao cubo, vai dar para cortar o 3 e vai dar para cortar também 8 com 64, vai dar 8 embaixo. Então ficou π raiz de 3 sobre 8. π é igual a 3,14, raiz de 3 é 1,73 sobre 8. Essa conta vai ser igual a 0,68 ou 68%. Isso equivale então a dizer que esses átomos estão ocupando 68% de toda a célula unitária. Tá certo? Vamos para frente. O novo retículo cristalino agora é chamado de célula cúbica de face centrada, ou simplesmente CFC. Então, é importante agora verificar a face, porque ali estarão os átomos que vão se encostar. A diagonal dessa face corresponde a 4 vezes o raio, 4R. Bom, já que a diagonal de um quadrado é igual a raiz de 2. A raiz de 2 é igual a 4R, então quer dizer que a aresta vai ser igual a 4R sobre raiz de 2. Calculando o volume desse cubo, que é igual a aresta ao cubo, vai ser igual a 4R sobre raiz de 2 elevado ao cubo. Logo, você vai obter 64R ao cubo sobre 2 raiz de 2, que é igual a 32R ao cubo por raiz de 2. Quantos átomos há nessa célula e qual o volume desses átomos? Bem, o número de átomos vai ser igual ao seguinte: são 8 vértices, em cada vértice existe um oitavo de átomo. Então, 8 vezes o oitavo corresponde a 1 átomo. Agora, nas faces, existe meio átomo em cada face. Como são 6 faces, 6 vezes meio vai ser igual a 3 átomos. Quer dizer que no total você teria 1 mais 3, que vai ser igual a 4 átomos no total na célula unitária. O volume de 4 átomos será igual a 4 vezes 4/3 de πr ao cubo, que vai ser igual a 16 sobre 3 vezes π vezes r ao cubo.
Calculando o fator de empacotamento. Vai ser igual ao volume dos átomos sobre o volume da célula. O volume dos átomos será igual a 16 terços de πr ao cubo. O volume da célula vai ser 32 r ao cubo sobre o raiz de 2. Depois de fazer esse monte de simplificações e contas, você vai chegar a 0,74, ou 74%. Observe que esse é o sistema que preenche melhor toda a célula unitária. Para finalizar, vamos resolver um exemplo. O exemplo diz o seguinte: calcular a densidade do cobre, sabendo que seu raio atômico é igual a 128 pm. pm quer dizer picômetro ou picômetro. E seu sistema cristalino é cúbico de fase centrada, CFC. Dado, massa molar do cobre é igual a 63,5 gramas por mol. Inicialmente, a gente sabe que o sistema é cúbico de fase centrada e o número de átomos, então, será igual a 4 átomos. Sabendo que você tem 4 átomos na célula unitária, dá para calcular qual é a massa de 4 átomos. Sabendo que 63,5 corresponde a 1 mol, logo corresponde a 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Bem, se você tem apenas 4 átomos, isso vai corresponder a x gramas. Faz o cálculo, a regrinha de 3, e vai dar 42,3 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. Guarda esse resultado aí por enquanto, porque agora você sabe qual é a massa referente a 4 átomos. Vamos descobrir qual é o volume dessa célula, tá certo? Aí a gente pode calcular a densidade, sabendo a massa dos 4 átomos dividido pelo volume dessa célula. O volume será aresta ao cubo. Lembrando, mais uma vez, o seguinte, que a diagonal do quadrado é igual a 4r, são 4 raios, certo? E a diagonal do quadrado você pode calcular também assim, a aresta raiz de 2, tudo bem? Do quadrado. Então, você pode igualar. A raiz de 2 é igual a 4r, então a aresta vai ser igual a 4r sobre raiz de 2. Tá ótimo. Como é que você calcula o volume do cubo? O volume do cubo vai ser aresta ao cubo, tá certo? A ao cubo. Mas esse A vale 4r sobre raiz de 2. E o R é o raio do átomo. Trocando agora pelos valores reais, o volume será 32 vezes 128 vezes 10 a menos 12 metro ao cubo, dividido por raiz de 2, que é 1,41. Fazendo esse monte de conta, vai dar 4,7 vezes 10 elevado a menos 29 metro cúbico. Passando para centímetro cúbico, você vai fazer assim: 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, 1 metro cúbico equivale a 100 centímetros cúbicos. Logo, se você tem 4,7 vezes 10 elevado a menos 29 metros cúbicos, você vai obter x centímetros cúbicos, que é igual a 4,7 vezes 10 elevado a menos 23 centímetros cúbicos. Finalmente, o cálculo de densidade. Densidade é igual a massa de volume. Você sabe a massa dos 4 átomos e sabe qual é o volume da célula. Então, a densidade será igual a massa dos 4 átomos, 42,3 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. E o volume da célula unitária é igual a 4,7 vezes 10 elevado a menos 23 centímetros cúbicos. Faz a conta, 42,3 por 4,7 vai ser igual a 9 gramas por centímetro cúbico. Bem, gente, esse foi o primeiro exemplo, mas vamos fazer mais um exercício para você ir se acostumando com esse tipo de problema. Vamos fazer o exercício 2 do grupo 2, que você encontra nessa lista de exercícios. O exercício 2 diz o seguinte: o estanho é cristalizado no sistema tetragonal. Esse sistema apresenta uma base quadrada, está lembrado que os lados são iguais, o A e o B são iguais, mas o C é diferente.
Então, a altura é diferente, né? Então, você tem assim. Esse sistema apresenta uma base quadrada de lado A e altura C. Tudo bem? Só que é fornecido mais um dado agora. Fala assim, no estanho a relação C sobre A, a altura sobre uma largura da base aí, é igual a 0,546. E na célula unitária há 4 átomos. Então ele já está informando que você tem 4 átomos na célula unitária. Quer dizer que você não vai precisar calcular o número de átomos que há na célula unitária. Já foi dado, são 4 átomos. Tudo bem? Então ele faz a seguinte pergunta: qual é o volume da célula unitária? E quais as dimensões de A e C? Beleza? Bom, são fornecidos mais 2 dados. O primeiro dado é a massa molar do estanho, que é igual a 118,7 gramas por mol. Essa é a massa molar do estanho. E a densidade do estanho, que é 7,3 gramas por centímetro cúbico. Vamos resolver então? Você vai fazer assim. Primeira coisa, você deve saber qual é a massa de 4 átomos. Bom, você sabe que 117,8 gramas é a massa de 1 mol, ou seja, de 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Então, x gramas vai ser a massa de 4 átomos. Faz a regrinha de 3, 117,8 vezes 4, dividido por 6 vezes 10 a 23. Aí você vai descobrir a massa de 4 átomos, que é igual a 78,5 vezes 10 elevado a menos 23 gramas. Tá bom? Nesse ponto, você deve pensar o seguinte: eu já tenho a densidade, certo? Foi dado no problema. Eu já tenho a massa de 4 átomos, que é exatamente a massa da célula unitária. Tá ótimo. Então, agora, pela densidade, dá para descobrir qual é o volume dessa célula unitária. Então, você vai fazer assim: densidade igual a massa sobre volume. Bom, então a densidade, você sabe que é 7,3 gramas por centímetro cúbico. E a massa de 4 átomos é 78,5 vezes 10 a menos 23 gramas, dividido pelo volume. E esse volume já vai sair em centímetros cúbicos, porque a densidade está expressa em gramas por centímetro cúbico. Faz a continha aí, V vai ser igual a 10,75 vezes 10 elevado a menos 23 centímetros cúbicos. Esse é o volume dessa célula unitária do estanho. Então, a letra A já está resolvida. Mas agora, pelo volume, a gente vai conseguir descobrir quanto equivale, então, estas dimensões, o A e o C. Você sabe que o volume de um paralelepípedo, né? Você calcula assim, é a área da base vezes a altura. Tudo bem? Mas, muito bem, qual vai ser a área da base? A área da base é A vezes A, vezes a altura, que é C. Tá ótimo. Só que existe uma relação que foi dada no problema entre C e A. A relação C sobre A é igual a 0,546. Então, quer dizer que o C, a altura, é igual a 0,546A. Conclusão. O volume, então, dessa célula unitária vai ser igual. Base vezes altura vai ficar assim. A elevado ao quadrado vezes 0,546A. Ou seja, o volume vai ser igual a 0,546A ao cubo. O volume, eu já sei quanto é. É 10,75 vezes 10 a menos 23. Isso vai ser igual a 0,546A ao cubo. Deslocando o 0,546 para o outro lado, dividindo, você vai obter 19,7 vezes 10 elevado a menos 23, que é igual a A ao cubo. Beleza. Então, o A vai ser a raiz cúbica de 197 vezes 10 a menos 24. Já deu uma arrumadinha aqui nessa potência. Então, a raiz cúbica de 197 vai ser igual a 5,82. E a raiz cúbica de 10 a menos 24 é igual a 10 elevado a menos 8 centímetros. Descobri quanto é que vale o A, tá certo? A pergunta era, eu queria saber quais eram as dimensões de A e de C. Mas agora eu sei que o C sobre A é igual a 0,546. Então, C sobre A, que é igual a 5,82 vezes 10 a menos 8, é igual a 0,546. Então, C será igual a 3,18 vezes 10 elevado a menos 8 centímetros. Legalzinho, probleminha bem boladinho. É isso aí, tá bom? Agora é só fazer um pouco de exercício.